Bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos, queridos, maravilhosos professores e alunos, a mais uma aula de... Não é projeto de vida, é de história! E com vocês, como sempre, a sua professora maravilhosa, professora Janaína! Bom dia, sexto ano! Olha com um bom dia desse do professor Anderson, hein? A gente já começa assim com o pé direito, hein? Professor Anderson, de eletiva, projeto de vida, arte também. Isso, a gente ajuda em tudo aqui, tudo somos um pouco, auxiliares. Né? Então hoje o professor Anderson veio me ajudar aqui a falar um pouco, né, do Reino Kush. Ele já tem uma eletiva que ele fala sobre os impérios antigos africanos, né? Então hoje nós vamos conhecer mais uma civilização antiga. E uma civilização, inclusive, sexto ano, que é bem pouco estudada. Mas hoje a aula está muito especial, porque eu tenho aqui professor Anderson para mediar o chat e ajudar aqui conosco nessa aula. Ele vai trazer também uma atividade de mão na massa bem legal para vocês fazerem em relação ao Reino Kush. Mas eu tenho um convidado aqui, professor Anderson, um convidado muito, muito especial. Eu acho que você vai gostar de conhecer nosso aluno, Quem o será que é? Vitor. Vamos ver se o Vitor... Bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia, professora Janaína, alunos e professores que estão assistindo o Centro de Mídias. Quero dar um bom dia especial para os meus familiares, colegas, professores, funcionários, gestores e funcionários da Escola Francisco Antonino. Que lindeza. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação. Muito obrigada por mandar o convite. Estou feliz de participar aqui do Centro de Mídias. Ai, que gracinha, gente. Muito obrigada. Nós que estamos muito felizes com a participação do Vitor. Então, assim, ele vai participar durante a aula, vai tirar algumas dúvidas. E fica à vontade, Vitor, para falar o que você quiser. E é assim, a gente vai fazer algumas perguntas, aí se o Vitor não souber responder, não tem problema, afinal de contas, aqui é uma aula, né, professor Anderson? Isso. É uma aula, e é assim mesmo, na aula a gente acerta e a gente erra. E olha só, então vamos começar aqui. Eu vou colocar na tela, então, para vocês, já a introdução da nossa aula. Lembrando que nós estamos falando daquele contexto da história antiga, e nós estamos no contexto das civilizações hidráulicas, civilizações hídricas. Vocês se lembram o que é isso? Aí vocês podem até começar a responder no chat. Nós estamos no contexto onde as civilizações antigas, elas começaram a se sedentarizar ao redor de rios. Então, olha só, professor Anderson, pensa assim, ó, que nós estamos no mundo antigo. Sim. E nós estamos agora na África, certo? Deserto do Saara, África. E são várias comunidadezinhas, né, vários grupos familiares caminhando no deserto. E, de repente, você encontra água. Você encontra o Rio Nilo. O Rio Nilo? Você continua nômade e vai caminhando. A professora Fernanda falou que continuaria. Ou você ia se sedentarizar, você ia fixar morada ali perto do rio, construir uma civilização. E aí? Olha, eu acho que é muito mais gostoso nadar na água do que ficar nadando na areia, né? Eu também concordo. Então, ó, Rio Nilo, Rio Nilo. Rio Nilo, né? Eu faria igual Heródoto, né? O Egito, a dádiva do Nilo. Mas é uma dádiva também do trabalho humano, né? Porque o Nilo estava ali, eles tiveram que dar uma trabalhadinha no rio. Exatamente. E a gente falou muito disso também na última aula. Então, olha só, é nesse contexto que nós estamos. Essas civilizações antigas, então, elas se sedentarizam. O sexto ano já não tem mais medo dessa palavra, porque a gente fala toda a aula, né? Eles já sabem o que significa sedentarização, eles sabem que nós estamos parando agora, perto de um rio, e ali estamos construindo uma civilização. Inclusive, o sexto ano já sabe também que várias sociedades, vários povos crescem ao redor de rios. A gente já estudou Mesopotâmia, já estudamos o Nilo. Então, assim, o sexto ano já está super preparado para o que vem agora. Sim, sim. Que é um reino poderosão também, Poderoso, grandioso, forte. Reino Kush. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Reino Kush. Nós estamos, então, na antiguidade, agora na África. Na aula passada estávamos ali na região da Mesopotâmia. Agora voltamos para a África. E aí, para começar a falar de África, eu quero saber o que os alunos já sabem sobre África.
E aí, o que vocês têm assim de conhecimento sobre África? E pode trazer aí a contribuição de vocês, alunos, nome da escola, o seu nominho, o que vocês sabem, assim, não tem problema, não é certo ou errado. Nós queremos saber, assim, o que vocês sabem sobre a África? Um minutinho. Muito agradecido aqui pelas respostas, mandar um grande beijo para os alunos da Escola Aires de Moura. Ah, a escola onde eu trabalhava. Ah, então é isso. Aí, ó, um grande beijo aí, parabéns pela participação, agradecemos. Agora, gente, olha só, sobre a África. Aqui, o professor Hugo, contribuindo aí com as respostas dos alunos dele, ele diz: berço da humanidade. Olha, então eu vou colocar aqui. Berço da humanidade. Legal. Pode ir falando, Pro. O professor Paulo coloca aqui 4 pontos importantes e eu achei o terceiro aqui bem interessante. Pode falar. Reinos, muitos reinos africanos. Reinos. Nós temos ouro, Olha, muito sim. importante, ouro. Ouro. Às vezes a gente não tem a dimensão, né? Como assim, ouro na África? Muito ouro. E quer ver outra grande riqueza que existe no continente africano e contribuiu para alguns impérios. Um exemplo aí, o Império do Mali aqui, bem depois aqui do de Kush. Sal. Sal. Nossa, muito sal, importante, sabe? né? Colocar na Sem comida, sal, assim, ó. Sem sal Isso é. não tem graça, Já comeram né? comida sem sal? África. África é uma grande produtora de sal. África então, é tudo sal, de bom, né, Pro? Sim. África é demais. Então, eu coloquei algumas contribuições, né? Não tem como a gente colocar todas, mas algumas. Olha só na tela. Berço das civilizações, então nós sabemos, aliás, berço da humanidade, hein? É muito mais importante, porque nós sabemos que o primeiro hominídeo, o Australopithecus, foi encontrado na África, então é o berço de toda a humanidade. Nós temos também Somos os africanos. reinos. Somos africanos, né? Somos todos africanos. Temos os reinos, os grandes reinos que, é lógico, se a humanidade começa ali, se ele é o berço da humanidade, é lógico que ali nós teremos os primeiros grandes reinos. E ouro, diamante, pedras preciosas e tudo mais. Isso até hoje tem na África. Gente, eu queria lembrar vocês também, sexto ano, eu falei do Egito semana passada, semana retrasada, Egito fica na África também, tá bom? Então não se esqueçam dessa informação, por favor. Egito fica na África. Eu vou colocar para vocês, então, um mapa do Egito, para a gente começar a falar um pouquinho do Reino Kush. Então, olha só, essa parte que está em verde representa a África subsaariana, significa que ela está abaixo do Saara, né? E acima é a África aqui, ó, do norte e aqui a parte do sul. Então, nós estamos nos referindo a essa parte da África aqui, a parte verde, que é a parte subsaariana. E, agora sim, os reinos da Núbia. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Os impérios núbios, né? A gente começa, então, com essa comunidade, né? Com os núbios, que eles estão ali próximo do Egito, e eles estiveram bastante tempo relacionados aí aos faraós, nem sempre de forma amigável. Então, vocês estão vendo uma imagem que são algumas dinastias Kush, né? São os faraós negros da 25ª dinastia. Olha só, nós começamos com esse grupo, que são os núbios, e eles têm uma relação bastante conturbada com o Egito.
que eles estão bem próximo do Egito. Então, assim, ó, ora eles estão sob domínio do Egito, então, ora eles são colônia do Egito, ora eles estão dominando o Egito e se tornam faraós. Isso. Você Olha gosta essa dessa que parte? história, né? Que história, né? Olha que história. Então, assim, em um primeiro momento, eles são colônia do Egito. Em um segundo momento, quando o Egito está ali descentralizado, vocês se lembram? O Egito ele estava todo descentralizado, ainda não tinha um único faraó. Então, o que acontece? Eles se aproveitam, né, esses Cushs, né, o reino Cush, ele se aproveita e domina o Egito. E nós temos aí uma dinastia de faraós negros no Egito. Então, ora eles foram colônia egípcia, ora eles foram os próprios faraós do Egito, né? E isso é muito importante aí, essa saga. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, dá uma olhadinha aí na tela. Um mapa do Império. Deixa eu só ver se eu coloquei transição. Deixa eu voltar. Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o mapa do Império. Então, a gente tem aqui, ó, o Rio Nilo, né? Aqui tem Napata e aqui Meroé. Certo? Napata e Meroé. Bom, para fugir dos egípcios, eu vou apagar para vocês conseguirem visualizar melhor. Para fugir dos egípcios e proteger o seu território, esses povos, eles estavam com a sua sede toda aqui, ó. O reino Cush tinha a sua sede em Napata. Quando eles estavam em Napata, eles eram mais seminômades, assim, eles criavam animais, eles tinham gado, e a riqueza de um homem era medida pela quantidade do seu rebanho. Essa era a riqueza do homem, quando eles estavam em Napata. Mas aí, esse território ele começa a ser invadido pelos egípcios, né? Então, como eu falei para vocês, egípcios e cuxos, eles têm essa relação de amor e ódio. Ora são colônia, ora eles são os próprios faraós. Então, para fugir do domínio egípcio, eles vão mudar a sua sede para Meroé. Então, dá uma olhadinha aí na tela. Eles vão mudar a sua sede para Meroé, que é aqui mais abaixo, certo? Quando eles mudam a sua sede para Meroé, aí eles já começam a se desenvolver muito mais na questão da agricultura, eles começam a se desenvolver mais na questão também da agricultura de regadio. Eu ainda não falei esse nome para vocês, mas o que é essa agricultura de regadio? É quando, lembra do Nilo? Quando ele sobe, ele transborda, e esse transbordamento faz com que as terras ao redor elas fiquem muito férteis para a agricultura. Então, esses povos também eles praticam essa agricultura de regadio, eles também são civilizações hídricas, né? Afinal de contas, eles estão ali próximo dos rios. Lembrando que esses territórios próximos a rios, eles são territórios muito disputados. Então, vira e mexe, tem uma guerra, tem algum povo tentando entrar naquele território. Na tela para vocês, dá uma olhadinha. Bom, vamos lá. Então, ó, para evitar a invasão egípcia, eles vão mover a sua capital para Meroé. Foi aquilo que eu mostrei para vocês, né? Eles estavam aqui, ó, em Napata, eles vão para Meroé, para evitar que os egípcios entrem ali na sua região. Os cuxitas, eles vencem os romanos, os poderosos romanos. Eu ainda não falei dos romanos para vocês, mas nós vamos falar dos romanos em outras aulas, e é um exército muito poderoso, muito, muito poderoso. Então, eles chegam a vencer os romanos, para vocês verem a importância aí dos cuxitas, né? Como que acaba esse império? Qual é o declínio? Eles ficam isolados por conta do Império Romano, e aí esse território, né, que é o território dos cuxitas, ele vai ser invadido pelo reino Axum, que é um reino que eu vou falar na próxima aula. Então, o que eu expliquei aqui até agora para vocês é assim, é a movimentação da capital, né, como a capital se moveu, ela era em Napata, foi para Meroé, e aí a gente está falando sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ruínas, dá uma olhadinha na tela, que são as ruínas de Meroé. Importante mostrar essas ruínas porque, olha só, pessoal, o reino Cush ele tem muita ligação com os egípcios. Então, quando os arqueólogos eles começam a escavar, encontrar fontes no Egito, eles encontram muitas fontes ligadas ao reino Cush.
Da mesma maneira que quando eles vão no Reino Kush e começam a escavar, eles encontram muitas referências do povo egípcio. Então, são dois povos que viveram ali por muito tempo, eles coexistiram, e precisamos lembrar que o Reino Kush, inclusive, já dominou o tão poderoso Império Egípcio. Mas a gente quase não fala do Reino Kush, porque também, eu vou dizer assim, foi descoberto em 2003, né? Essa parte da história ela ficou muito tempo encoberta. Prof? Muito tempo encoberta. A gente não falava muito desses reinos africanos antigos, né? Foi em 2003 que, de fato, encontraram aí vários monumentos de reis cuxitas, né? Dos faraós cuxitas. Então, é uma parte da história que ficou muito tempo escondida e agora a historiografia está trabalhando aí todas essas questões. E por trazer essa vista aérea de Meroé, eu gostaria que o professor Anderson falasse um pouquinho da atividade que ele trouxe aí, né? Desse cenário bem legal. Então, gente, aqui é uma ideia bem simples para que possamos fazer maquetes de forma mais fácil e com pouco investimento. Nossa, quer dizer então que a cidade de Meroé tem pirâmides? Exatamente! Temos... Peraí, quer ver uma pergunta? Qual que é o país que tem mais pirâmides no mundo? Muitas pessoas vão falar assim, óbvio que é o Egito, professor, óbvio que é o Egito. Errou, não é o Egito. O país que tem mais pirâmides do mundo é o Sudão. Por quê? Quem construiu essas pirâmides? Olha aqui, quem construiu. Foram os cuxitas. Só que se vocês repararem bem, vocês vão perceber que a pirâmide aqui, ela está diferente. A pirâmide egípcia, ela é mais larga. A pirâmide cuxita, ela tende a ser mais estreita, mais pontudinha. E aqui nós temos uma réplica aqui da cidade de Meroé. Então nós temos esse belo sol, né? A maioria das civilizações adoravam o sol. E faz sentido, porque o sol provém a vida aqui no nosso planeta. Aqui nós temos um céu bonito. E então, essa questão aqui das pirâmides. É interessante que elas eram usadas também no mesmo sentido, né, de você enterrar pessoas importantes, assim como ocorreu no Egito, né? E é interessante que no Egito teve uma época que o quê? As pirâmides dos faraós começaram a ficar menos importantes, porque eles começaram a perder o poder. Então, aí as pirâmides de pessoas privadas, tipo, eu sou agente aqui, eu cuido dos censos, eu cuido da economia aqui do Egito, minha pirâmide é top. Agora do faraó, infelizmente, o faraó aí não conseguiu ter tanto poder quanto eu. Então, a gente tem essas diferenças com relação à pirâmide, com relação ao que estava acontecendo na época. Então, pirâmides pontudinhas aqui, uma coisa bem simples de fazer. Você pega só o papel, imagine, pega o papel, dobra aqui. Aqui você tem o fundo, você tem um cenário de fundo. E depois é só você colar as pirâmides e fazer a nossa cidade de Meroé. Quer fazer as dunas de areia? Pode fazer também, é possível, é possível. Legal, e fica bem bonito. Fica bonito. Olha só, então vamos lançar um desafio, né? Vocês podem fazer aí os cenários de vocês e postar lá no @janainajardim.prof ou na hashtag ou no CMSP, ou até para o professor Anderson também, né, Pro? Isso, Posta pode pra mandar gente. que eu adoro. A gente adora ver os trabalhos de vocês. Inclusive, você falou do formato da pirâmide, dá uma olhadinha na tela. Eu trouxe aqui uma imagem do formato da pirâmide. Então, olha só, como o professor Anderson aqui mencionou, no Sudão tem muito mais pirâmides do que no próprio Egito, né? E essa de Meroé, vocês percebem que ela está menorzinha, né? Ela está menorzinha, o formato também é diferente, mas eles já tinham esse costume, né? De também, além de fazer pirâmides, eles também tinham o costume de mumificar os seus mortos. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, por que eles mumificavam? Para manter ali a integridade do corpo, né? Para que quando esse corpo ele encontrasse a vida após a morte, ele estivesse ali intacto. Agora, nós estamos vendo essa pirâmide bem pequenininha, né? Ela está bem pequenininha, está bem michuruquinha ali, mas existe um período da história do Reino Kush que essas pirâmides elas eram tão fabulosas que elas eram feitas de ouro. Muitas delas eram pintadas de ouro, tinham barras de ouro ali, pintado, quando os faraós eram muito poderosos. Aí, quando esse império começa a decair, as pirâmides junto também vão diminuindo. Então, é uma informação bem legal. Agora a gente vai falar um pouquinho de escrita, Pro, porque assim, desde o começo da civilização antiga, a gente está discutindo muito essa questão da escrita, da comunicação, como que esses povos se comunicavam, né? Porque é o começo de tudo. E aí nós temos uma tábua que é a escrita meroítica, né? E inclusive ela ainda não foi decifrada.
Olha como esses povos antigos, principalmente da África, ainda não foram estudados na sua totalidade, né? Elas não foram estudadas na sua totalidade. Teve um período em Kush que eles até usavam os hieróglifos. Teve um período que eles usavam os hieróglifos, mas aí eles começaram a criar a sua própria escrita. Gente, eu vou aproveitar e voltar aqui no Vitor para ver se ele tem alguma contribuição sobre a aula. Vitor, a gente já está falando um pouco de escrita, já entramos um pouco na questão da religião. Até aqui, você tem assim, alguma contribuição? Por exemplo, a gente falou de religião e eu falei que eles são politeístas. Você pode explicar um pouquinho o que você entende por politeísmo? Politeísmo é pessoas que acreditam em vários deuses. Por exemplo, os egípcios, eles eram politeístas, pois eles acreditavam que existia mais deuses. Muito bem, que legal, é isso aí. Então, ó, como o Vitor falou, pessoal, politeístas são civilizações que acreditam em diversos deuses. Então, ele perfeitamente aqui deu o exemplo dos egípcios. E aí, no contrário, Vitor, se eu disser assim para você, e monoteísta? O que é uma civilização, um povo monoteísta? Monoteísta é pessoas que acreditam só em um Deus, que nem os hebreus, só acreditavam no Deus que Abraão disse para eles. Que gracinha, ele assistiu a aula da semana passada. Isso mesmo, então... Perfeito, Vitor, perfeito. Politeístas, civilizações que acreditam em vários deuses. Monoteístas, que acreditam em apenas um Deus. E aí, ele deu um perfeito exemplo aqui dos povos hebreus. Parabéns, Vitor. Então, eu vou continuar um pouquinho mais na aula, a gente já conversa, tá bom? Vou colocar uma outra tela para vocês. Nossa, o Vitor arrasou. Gente, em relação às mulheres, né, como que era essa sociedade? Dá uma olhadinha aí na tela. Diferente de muitas sociedades que nós vamos estudar, o Reino Kush, ele valoriza as suas mulheres. As suas mulheres eram rainhas. Elas eram rainhas, elas eram muito valorizadas. Olha o que a gente perde quando a gente não estuda uma civilização, quando a gente, às vezes pelo preconceito, né, de achar, nossa, existiram faraós negros, e aí a gente deixa de estudar uma civilização e perde esse tipo de informação. Então, nós tivemos no Egito, nós tivemos no Reino Kush, rainhas, mulheres, ao nome delas, Candace. As Candace, elas eram rainhas mulheres. Esse reino, ele valorizava suas mulheres, colocava elas no poder e tudo mais. Vou passar um resumo agora assim, do que foi o Reino Kush. Dá uma olhadinha na tela. Então, nós temos aí, na questão econômica, agricultura, pecuária e metalurgia. Eles eram exímios metalúrgicos. Gente, até vou voltar na metalurgia, que eu tenho que falar uma coisa. Inclusive, muitas das técnicas deles, do Reino Kush, os europeus só foram conhecer no século XIV. E eu estou aqui me referindo a 2000 a.C., está bem? Eles já conheciam a metalurgia e eram exímios metalúrgicos. Mais uma informação, assim, para a gente fechar essa aula. Cultura politeísta, o Vitor já explicou o que é politeísmo, mumificação, acreditavam na vida após a morte, e um pouquinho da sociedade. Gente, isso aqui não vai mudar nas civilizações antigas, assim, no geral, todas são meio que assim mesmo, a gente tem lá no topo o rei e a rainha, sacerdotes, comerciantes e abaixo escravos. Lembrando que o mundo antigo também tem escravos, mas a escravidão no mundo antigo é diferente, é uma escravidão por dívida ou por guerra, né, Pro? Sim, e inclusive o escravo, a pessoa escravizada na antiguidade, às vezes ela tinha outro escravizado. Exatamente. Exatamente. E assim, e também ele não era um objeto, né? Isso, ele não era visto como a etnia. As pessoas dessa etnia, ou por exemplo, os negros são escravos. Isso. Não, nada a ver. Na antiguidade você tinha escravizados brancos, você tinha escravizados negros, tinha escravizados de todas as etnias. E outra coisa interessante também é que alguns escravizados alcançavam postos altíssimos na sociedade. Alguns reis, inclusive, eram ex-escravizados. Imagina isso. Outro conceito de escravidão. E a gente vai, durante aqui a antiguidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito de escravidão. Eu vou deixar para vocês a habilidade, antes que eu esqueça, habilidade, o objetivo da aula. Então, nós estamos estudando aí o Reino Kush, né? E falamos das formas de comunicação. Um pouquinho da economia, um pouco da relação com os rios. Lembrando que o Reino Kush ele faz parte também das civilizações hidráulicas. São
politeístas, um reino muito poderoso. Ele chegou a ser muito poderoso, inclusive dominou o Egito. Quero agradecer muito ao Vitor que esteve aqui conosco. Se puder dar um tchauzinho, Vitor, aparecer aqui para dar um tchau. Muito obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Vitor, obrigada, Pro. Eu que agradeço, professora Janaína. Foi um prazer. Aê, Vitor! Aê, Vitor. Obrigada, Vitor. Obrigada à professora do Vitor, que nos ajudou bastante também. A escola, professores do chat, estudantes. Até a próxima aula. A gente continua falando de reinos africanos. E tchau, tchau.